das glosas. Glosa. Glosa. Vamos falar de glosa. Alguém pode me dizer um conceito sobre glosa? O que se considera ser glosa? Negado não é glosa. É negado. Cobrança de forma indevida? Nem sempre. Às vezes quem cobrou indevidamente você não é a operadora que não pagou. Código lançado errado. Código twist lançado errado. Nem sempre também, porque não pode ser a operadora, pode ser você. Glosa é tudo aquilo que o convênio não paga. É o sinistro, é a glosa. Tudo que não é pago é glosa. E aí a gente tem as diferenças do tipo de glosa, né? Mas antes disso, vamos ler o conceito sobre glosa? Glosa acontece quando um plano de saúde não realiza o pagamento total ou parcial de uma fatura ou uma conta hospitalar. Isso é a glosa. É o não pagamento de uma fatura ou uma conta hospitalar. Erros que a gente comete ou procedimentos que foram negados na autorização não são uma glosa. Porque se já foi negado, você não vai nem faturar. Então não é uma glosa, é um procedimento que foi negado, uma autorização não concedida. Aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre algumas auditorias que podem nos gerar glosas na conta médica. Porque a gente tem a glosa antes, a gente tem a glosa durante e a gente tem a glosa pós. Principalmente em questões de contas hospitalares que a gente precisa de auditoria técnica. A auditoria é uma atividade profissional da área médica e de enfermagem que analisa e controla, autoriza os procedimentos para fins de diagnose, condutas, propostas realizadas. Essa auditoria, ela é técnica ou administrativa. Ela acontece, existem alguns setores, alguns hospitais que eu já passei, que eles têm a auditoria administrativa e técnica após o faturamento. Antes do auditor do convênio, seja o médico ou o enfermeiro, ir lá analisar aquela conta. Porque ela vê exatamente o faturamento fica tão redondinho, tão desenhado, que dificilmente quando a conta foi enviada para o convênio, você vai ter uma glosa no pós. Mas a auditoria técnica e administrativa pode se conjugar a mesma coisa ou não? Não, são coisas diferentes. A auditoria técnica é feita por uma equipe técnica, um médico ou um enfermeiro. A administrativa é feita pelo faturista, que são as questões administrativas. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. A auditoria retrospectiva é aquela realizada após a alta do paciente, onde se utiliza o prontuário na avaliação do paciente, o prontuário do paciente. Como isso funciona? A auditoria técnica, geralmente a gente tem o médico auditor do convênio que passa a visita, que olha as contas. Só que existem alguns pacientes que fizeram só um procedimento ou que foi uma internação curtinha. Então o paciente já teve alta ou foi a óbito. E aí é quando a gente usa a auditoria retrospectiva. Porque o enfermeiro ou o auditor, ele não vai olhar o paciente, ele vai olhar o prontuário. O paciente já foi, ou para casa ou para além. Então, o médico vai olhar o prontuário. Eu ia falar do cemitério, mas ali é mais bonitinho. Mas não, gente. Auditoria operacional ou concorrente. Gente, essa eu acho que é uma das auditorias mais difíceis de fazer. É onde o paciente ainda se encontra hospitalizado ou em atendimento ambulatorial e ela pode ser realizada de 4 maneiras. A avaliação é prestada, entrevista com o funcionário após a prestação do cuidado, o exame do paciente ou o confronto com as necessidades da prescrição médica e de enfermagem. Geralmente, muitas vezes, ela é feita por uma junta médica. Como acontece? Eu sou um paciente, eu estou internado, já estou com uma internação de 10 dias, mas a família não está concordando com o tipo de assistência que o paciente está recebendo.
E aí ela faz uma queixa, ou na operadora ou na ANS. E aí a operadora tem que mandar um médico auditor para ir lá para poder fazer a auditoria da assistência do paciente com o paciente ainda internado. E isso é muito complicado, é muito difícil, porque ele vai confrontar a conduta de um outro médico, a conduta da assistência do hospital. Todas as vezes que a gente faz faturamento, que as pessoas não entendem, que fala assim: nossa, mas a enfermeira auditora daquela operadora, ela glosou toda a minha colagenase e o meu óleo de girassol. Gente, vergonhoso uma faturista falar isso. Vontade que eu tenho é dar uma sacudida nela. Se ela está me cobrando óleo de girassol, que é o Dersane, e a colagenase, é sinal que a minha assistência está horrorosa. A minha assistência está tão ruim que eu estou gerando escara no meu paciente. E ela quer receber o colagenase, o óleo de girassol dela, que é caríssimo, por uma assistência ruim que ela está dando. Existem mudanças de decúbito, várias coisas que a assistência, a enfermagem pode fazer para evitar que aquele paciente gere uma escora. Mas a faturista está lá querendo receber o colagenase e o Dersane dela. É vergonhoso ouvir isso. Porque você sabe que a pessoa está num nível de falta de conhecimento, e é o que eu falo. Não existe operadora ruim. Quem é ruim é você. Mas é verdade, gente. É porque a dentista é fofa, eu não sou. Gente, não existe operadora ruim. É você que não conhece as rotinas, é você que não conhece a operacionalização, é você que não conhece o seu contrato, é você que não sabe faturar. Claro, existem dificuldades que a operadora nos coloca, que também ela não é tão linda nesse ponto, senão não ia precisar da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? A ANS não ia nem existir. Mas só fica insuportável quando não se há relacionamento. Se eu não tenho um relacionamento com você, eu não estou nem aí para você. Quem não é visto? Se você me faz rir, eu vou te fazer rir? Não vou. Esse paciente já entra com escária, contrata? Não. O paciente entra com escária porque ele ou já come quer. Isso aí. O paciente que entra com escara, ele tem uma conduta diferenciada, porque o médico que vai fazer porque geralmente a gente faz uma entrevista médica quando o paciente entra para ser internado, né? Então, o médico que vai avaliar o paciente no ato da internação, ele já vai colocar isso no prontuário. Paciente deu entrada apresentando escara de tamanho tal, na região tal, e aí vai ser pago, porque você está cuidando de algo que já veio com o paciente. Agora, o que a gente está falando e o que a gente vê muito é o paciente entra bom, desenvolve uma escara e o povo quer receber por aquilo ali. Geralmente, pacientes que apresentam escara já no ato da internação, ele é oriundo de home care, ou ele está vindo de transferência de um outro hospital. Geralmente é um paciente que não tem locomoção, então ele precisa da enfermagem para poder fazer as mudanças de decúbito. Então, se a mudança de decúbito, tanto que se você for visitar um paciente no hospital, para quem trabalha no hospital, quando você entra nos leitos, tem aquela imagenzinha colada na parede igual um reloginho, com várias posições do paciente. E aquilo ali tem que ser feito a cada 2 horas, para que realmente você tem que ver se o avental que o paciente está usando, se aquele negocinho que amarra não está por baixo das costas dele, porque se ele ficar muito tempo ali vai gerar aquela marca, porque ele não se move, pode desenvolver uma lesão na pele. Existem, não é que não se vá pagar, mas quando o paciente, na maioria dos casos, se cobra, é porque desenvolveu no hospital. A não ser que tenha um relato no ato da internação que o paciente já veio da escara, gente, eu vou falar, é muito difícil acontecer isso. Na maioria das vezes, a escara foi desenvolvida no hospital, justamente pela falta de uma boa assistência. Isso acontece muito em hospitais que não têm POPs. POPs é um protocolo elaborado pela enfermagem. Quando você passa por uma acreditação, quando o hospital passa por uma implantação de acreditação ONA, ele tem acesso, tudo tem que ser muito detalhado.
Eu falo muito isso lá em casa, é assim, se você chega no hospital, no pronto-socorro, o médico fala assim, ó, vou te encaminhar lá para o setor de enfermagem para você tomar esse remédio. A enfermeira te chama para te aplicar o remédio, ela não fala o que ela está te dando, larga tudo e sai correndo. Porque aquele hospital não tem protocolo, ele não tem POP, ele não tem fluxo. E aí é onde acontecem os maiores erros. Porque um hospital com protocolo, o enfermeiro, quando for o técnico, quando chegar para você, ele vai falar, oi, eu sou a técnica fulano de tal, eu vou fazer a administração do medicamento intravenoso, oral, tal, não sei o que. Ela vai te explicar o que ela está fazendo, ela vai te mostrar, ó, é o medicamento, é isso, é assim que acontece. Mas se estiver passando muito mal, pode perguntar o que ela está dando em vez de correr, né? Aí depende, porque eu prefiro correr passando muito mal do que perguntar o que ela está me dando, porque ela tem que me falar. Porque é o protocolo de uma boa assistência. Tudo existe protocolo de boas assistências, de boas condutas. Tudo. É a forma de um bom atendimento. Os hospitais que são acreditados, filha, quando você entra, tem aqueles concierge na porta, aqueles caras de acesso. Pois não, qual setor que a senhora quer? Bom dia, boa tarde, boa noite, o número do seu CPF é esse, a sua identidade, vê a senhora no Facebook. É assim. Você se sente como? Desfilando no hospital bonitão. Que profissional. É assim. Por isso que hoje não é fazendo propaganda de hospitais, mas é por isso que hoje as pessoas valorizam tanto a Redditor. Gente, por que a Redditor cresce tanto e por que ela é tão valorizada e diferenciada dos outros lugares? Porque ela tem POP. Porque você tem protocolo de atendimento desde a hora que você pisa no hospital. Gerenciamento de risco. Tudo. Todo hospital que tem POP, ele tem gerenciamento de risco, ele tem uma triagem eficaz, ele tem tudo muito bem desenvolvido e tudo isso vai fazer fluxo e vai fazer lá no nosso ciclo de contas médicas. Tudo isso vai estar apontado lá no final. Porque é tudo muito corretamente aplicado. A gente precisa trabalhar dentro das boas práticas. As pessoas que trabalharam comigo, a maioria delas, elas sabem, eu não dou jeitinho. Vamos fazer isso aqui porque isso aqui dá um jeitinho. Eu não dou jeitinho. Ou é o certo ou eu não faço. Porque isso está dentro das boas práticas. Acima de tudo, é eu como profissional. Se você ouvir assim, eu vou te dar um exemplo. Eu sou conhecida por uma empresa que eu trabalhei há 5 anos atrás. Mais conhecida, no caso. Existem pessoas... Essa semana, eu estava conversando com uma colega minha. Ela me mandou uma mensagem para falar a verdade. Ela que me procurou, porque por conta desses processos de ansiedade, eu tenho ficado mais um pouco afastada. E aí ela me procurou e falou assim, nossa, eu estava conversando com um amigo nosso, porque ele trabalhava no mesmo hospital que eu e a gente brigava muito. Ele era de TI e eu era do comercial. E a gente brigava muito. Ele me chamava de chata, de exigente. Eu realmente sou tudo isso. Chata, exigente ao extremo. Perfeccionista, como diz a Letícia, que já trabalhou comigo de perto, pode falar umas qualidades. Isso aí, tem o toque de organização demais. Se eu pegar minha bolsinha de caneta... Tá horrível, Maíra. Tá horrível. Tem que estar impecável. Ela fazia trança no meu cabelo. Entendeu? Ela chegava lá para trabalhar comigo com o cabelo assim, eu falava, vamos no banheiro agora. Fazia trança no cabelo dela. Assim, eu sou realmente tudo isso. Ele estava comentando, ele saiu da empresa que a gente trabalhava e foi trabalhar numa assistência. Quem tem TASI deve conhecer a Expo. É uma empresa terceirizada que faz toda a assistência do TASI, a implantação, faz um monte de coisa. E ele saiu da empresa que a gente trabalhava e foi para essa empresa terceirizada, a Expo. E ele falou assim, ele falou com essa outra amiga que era de cadastro. Nossa, eu brigava tanto com a Luciana, mas olha, agora eu sei o quanto que ela é boa. Menina, aquela menina, porque eu vou em cada comercial de hospital que as pessoas não sabem nem fazer cálculo de tabela MP. E olha o quanto que aquela garota é boa, ela é muito boa. Ele estava na fila do BRT na Alvorada. Um cara que estava na frente dele olhou para trás e falou assim, é a Luciana da Intermédica? Aí ele falou assim, Aí o cara, caraca, ela é muito boa mesmo. Aí, caraca, ela é ótima.
só porque ele falou Luciana Moreira. O meu nome profissional sou eu que construo. E eu não vou construir um bom nome se eu não trabalhar dentro das boas práticas. O jeitinho, ele mostra o meu caráter e não o meu profissional. O meu profissional, para onde eu for, é onde eu levo. Eu posso sair de lá, mas a minha referência ainda está lá. A Monique, do Bega, que está fazendo curso online, beijo, Monique. Quando eu era da internet, eu já passei 5 dias direto em Campos, fazendo implantação no hospital que ela trabalha. Ela ouviu o curso, a Daniela, chamada da Daniela, no LinkedIn. Ela foi na internet, no WhatsApp da Daniela e perguntou: é a Luciana da Intermédica? Porque eu mostrei acima do meu profissional o meu caráter. E quando você tem domínio do que você está fazendo e você faz com segurança e responsabilidade, você vai ser conhecida por isso. Mas se você fizer jeitinho para tudo, você também vai ser conhecida pelo jeitinho. Mas na hora de contratar, você pode ser a mais simpática do mundo. Ela vai falar: nossa, ela é muito boa, mas ela dá tanto jeitinho, pô, ela faz isso, isso e isso. A Ametista saiu de uma operadora, em menos de 2 meses ela já estava empregada em outra. Ela saiu dessa outra operadora e antes de 1 mês ela já estava empregada em outra. Quando você é um bom profissional, pode ser a pandemia que for, você não fica desempregado. Na pandemia, eu troquei de emprego uma vez e ganhei 3 consultorias de faturamento. Fora os trabalhos que eu faço com a Dani. Pelo profissional que você tem, pelo conhecimento que você adquire, pela simpatia e presença de palco. Aí vamos continuando. A auditoria médica, ela faz parte da auditoria técnica, é uma especialidade médica que compreende a avaliação e adequação e o custo dos serviços médicos prestados às entidades públicas ou privadas. Ela tem pós-graduação de auditoria médica, assim também como tem pós-graduação na enfermagem de auditoria de contas médicas. E a enfermagem é a mesma coisa, é uma avaliação sistemática, só que a assistência da enfermagem, a auditoria de enfermagem, ela vê conta, ela vê auditoria de enfermagem. Ela vê se o medicamento está prescrito, se a dose foi administrada corretamente. A auditoria médica, ela vê conduta médica. Uma coisa que a gente também não pode cair no erro de cometer é, seja a gente como enfermeiro ou como administrativo, que isso acontece muito também, é a gente duvidar ou querer questionar uma conduta médica. Conduta médica não se discute, a não ser que seja de médico para médico. Eu não posso, como administrativo, conduzir ou questionar ou discutir a conduta que o médico tomou. E muitas das vezes as autorizações passam por juntas médicas na operadora. E o médico vai ver exatamente isso. Já vou te dar a pergunta. Ele vai discutir se aquele exame, se aquele procedimento está dentro do DUD, se ele está incluído dentro de tudo isso. Pode falar. O debate também que às vezes os auditores não têm a especialidade para questionar aquele procedimento. Na maioria das vezes, o médico auditor está preparado para questionar, independente da especialidade, porque ele aprende isso, ele tem condutas, ele tem protocolos, tudo relacionado para ele poder. E se ele achar que ele não consegue, ele vai pedir uma junta médica de um profissional dentro daquela especialidade para poder fazer a contra-auditoria. Mas geralmente o médico auditor, ele é independente de especialidade. Ele é um médico auditor, ele pode ser ortopedista, endocrinologista, cardiologista. Ele está qualificado para poder fazer a auditoria. É porque acontece, o médico é sempre médico. Ele faz a faculdade de medicina, então ele vai ser médico, ele entende de tudo. Né? Só que as especializações ele vai aprender a full aquela categoria. Aquilo ali. Ele está apto a atender todas as demandas, independente de se for neuro ou ortopedia, como a Luciana falou. Se ele precisar fazer um parto, ele vai realizar um parto. Ele já começou a fazer
2 ou 3 relatórios e no final conseguir reverter a negativa. Acredito eu, por falta de conhecimento profundo na área. Não sei, dedução. Não, nem sempre. Não, nem sempre. Da justificativa. Da justificativa que foi bem elaborada ou que eles entenderam que estava dentro do protocolo de assistência do paciente. Entendeu? Mas não tem a ver com isso não. É porque todo médico, para ser, antes de ser especialista, ele é clínico. Sim, então, quando ele faz a especialização de auditoria médica, ele está apto para poder questionar, e se ele tiver dúvida, ele pede a junta médica. E junta médica acontece. E quando a junta médica acontece, filha, nem o sangue do cordeiro bem grosso coagulado na ponta do ovário reverte a tua autorização. Não reverte. A auditoria in loco. A auditoria in loco é aquela em que o profissional vai até o hospital para poder contraauditar as contas ou discutir a conduta médica lá com o médico auditor do hospital. Classificação dos tipos da glosa. Vou tirar. Vou voltar para lá só depois. Eu queria fazer uma pergunta valendo um doce. A pergunta vale o doce, mas se errar o doce é meu. Vamos lá. Quem sabe quais são os tipos de glosas que a gente tem hoje que são determinadas pela ANS? Administrativa linear e a outra esqueci. Acertou duas. Quase ganhou doce, mas eu vou ganhar. Eu tenho direito de comer o seu doce. Metade dele. É técnica, administrativa e linear. A glosa técnica é sempre a primeira glosa que ocorre. Sempre. Não existe a questão de glosa administrativa, depois eu glosei a técnica. Não. A primeira glosa que ocorre é a técnica. Sempre. Independente se o seu processo é ambulatorial ou emergencial. A glosa técnica, ela é sempre a primeira que ocorre. Por quê? Alguém sabe me dizer? Ninguém? Ninguém arrisca? Não, porque a conta, a fatura ou a conta hospitalar, ela só é oriunda após o atendimento médico. Não entendi, não. Se eu não atender o paciente, eu não tenho uma conta para faturar. Ah, é. Tem que mais, né? Bobinho, nós, hein? Se eu atender o paciente, eu tenho uma conta. Então, a primeira glosa que ocorre é sempre a técnica, porque ela começa na assistência. Mas aonde começa o processo de revisão do recurso de glosa? No administrativo. No meu contrato. Diferente do que todo mundo acha, a minha glosa ocorre antes mesmo de eu atender o meu primeiro paciente. Porque a minha glosa começa no meu contrato. Na minha contratualização. Exemplo daquele que você falou para mim, que a gente passa o IgG e o IgM, só que só cobre o IgG. Exatamente. Antes de eu ser credenciado, eu preciso negociar. A partir do momento que eu negocio, começa o meu processo de glosa. Pode falar. E quando ocorre, por exemplo, no meu comercial, junto ao credenciamento, eu tenho um termo aditivo ou um reajuste de insumo, e na fatura ele passa a ter validade a partir daquela data. Então eu vou fazer a cobrança. Só que mesmo essa cobrança que eu fiz, mesmo depois dessa alteração de valores, ele vem com glosa totalmente. Contrato. Você tem uma data vigente. Sim, a data vigente. Na maioria das vezes a vigência vem retroativa. Não é? Não, alguns acontecem. Na maioria das vezes a vigência vem retroativa. A maioria está acontecendo com isso. Eu não sei se é uma questão interna
É uma questão interna e eu vou te explicar agora. Pensamento como analista, não sei. É uma questão interna. Na maioria das vezes, quando você faz um reajuste contratual, muitas das vezes você acaba tendo uma vigência retroativa. Vou te dar um exemplo. O contrato chegou para mim assinado, porque o contrato não assinado não vale de nada. Nada. Eu fiz a negociação, assinei o contrato, mandei para a operadora. O ideal é que eu cadastre aquele contrato só quando ele retornar para mim assinado. Porque quando ele retorna para mim assinado da operadora, eu tenho o respaldo que a parte da operadora interna de cadastro, de registro, de atualização de site, de tudo, foi realizado. E eu tenho um respaldo maior no meu processo de glosa final. Se eu negocio com a operadora e o contrato, eu negociei vigência 1º de julho, mas o contrato voltou para mim hoje, 10 de julho. Eu já tenho 10 dias de delay. O processo da operadora não terminou. Eu vou mandar meu primeiro processo de contas médicas e na maioria das vezes ele ainda está finalizando o cadastro do meu contrato no sistema dele. Todo esse tipo de glosa a gente consegue recorrer depois, porque você tem um respaldo contratual, sua vigência foi retroativa. E isso acontece muito. Ainda que a minha vigência, vou te dar um exemplo, eu negociei hoje, é dia 25, a minha vigência é 1º de agosto. Não aconteceu ainda, gente, porque precisa de alguém para botar aquilo no sistema. Eu não vou botar lá e ele vai como mágica, a não ser que seja um retorno para o XML. Precisa-se de um processo interno da operadora. Então, pode ser que ao gerar a minha primeira fatura após aquela negociação, gere uma glosa. Muitas das vezes não é de propósito pela operadora, porque assim como nós temos processos, ela também tem. E aí, às vezes, pode haver um delay e gera glosa que você recorre depois bonitinho, não tem problema com esse reajuste, porque ele sempre retorna. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber.